Boa tarde, meninos e meninas. Estamos aqui mais uma vez com as nossas aulas ao vivo, onde hoje a gente vai iniciar um novo assunto, um novo capítulo desse nosso mês de abril, que foi março, ficou para lá. Mês de abril, a gente vai falar sobre o processo de desenvolvimento populacional dentro do nosso território. Vamos entender também, recapitulando umas coisas com relação à evolução humana, porque está interligado, está relacionado. E na nossa aula, lá no finalzinho, a gente vai ter a primeira questão da página 62, que a gente vai resolver ela aqui na aula. Se você já resolveu, se você já fez, tudo certo. Você só vai conferir se as suas respostas vão estar corretas. Realizando a primeira questão e encerrando a nossa aula de hoje, você vai lá no Class e envia a atividade já prontinha com todas as respostas certas. Vamos para o nosso costume de toda a aula, que é a chamada, a primeira coisa que a gente faz. Então, vamos lá. Anne Sofia. Presente. Kaique. Cauã. Presente. Davi, justificado. Eduardo Otaviano. Eduardo Holanda. Presente. Elizabeth Cristina. Gabriel Alves. Presente. Gabriel Kaique. Presente. Heitor. Presente. João Guilherme. Presente. Kelton. Lorena. Luana. Presente. Maria Larissa. Patrick. Renan. Sofia Caetano. Sofia Ketley. Presente. Vinícius. Presente. E o Kaique, que acabou de entrar, que Kaique, olha o horário, porque tem o tempo de tolerância, certo? Cuidado. Cuidado para não entrar com a aula atrasada, para não perder conteúdo em andamento. Então, aqui nós vamos começar com a página 60, que nós temos o texto. Quem não tem livro, acompanha pela tela aqui do seu celular ou do seu computador. E quem tem livro, se quiser acompanhar tanto por aqui, como propriamente pelo livro, também dá certo. Então, iniciando o nosso texto, nós temos os Homo sapiens povoa todo o planeta. Vai lá, Cauã, pode ler. Os primeiros habitantes da América não eram autóctones. Ou seja, não eram oriundos do próprio continente. Vai lá. Tá. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão porque não se descobriu até o momento nenhum vestígio em terras americanas de hominídeos anteriores à espécie Homo sapiens. Pronto, parando aí. O que esse primeiro parágrafo está dizendo? Que até o momento dos Homo sapiens, eles não detectaram nenhuma espécie anterior aos Homo sapiens. Quais são as espécies anteriores? Os Australopithecus, os Homo habilis e os Homo erectus. Eles não encontraram nenhuma dessas três espécies no continente americano. Então, isso significa que, de acordo com aquele processo que a gente estudou no nosso conteúdo anterior, de acordo com aquele processo, a gente viu o seguinte: Australopithecus, Homo habilis e Homo erectus, continente africano. Os Homo sapiens se deslocaram para a Europa e para a Ásia, e depois eles se deslocaram para mais dois continentes, que foi a América e a Oceania. Então, quem espalhou, quem propagou, fez com que surgisse a nossa população atual, de acordo com a evolução humana, de acordo com os pesquisadores, foram os Homo sapiens, que saíram da África, foram para a Europa, da Europa foram para a América. Saíram da África, foram para a Ásia, da Ásia foram para a Oceania.
Então, foi eles que espalharam, que propagaram a nossa evolução humana. Chegando aí até então, no continente americano, 3 povos: astecas, maias e incas. A Europa começou a se desenvolver, dando início ao novo processo de revolução dentro do território, que aí a gente teve o feudalismo, teve a Idade Média, teve a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, o período das monarquias, que foram os castelos, os reis, o reinado. Então, tudo isso veio através de uma evolução com o deslocamento desses povos e as atividades que eles praticavam. Porque quando os Homo sapiens se deslocaram da África para os outros continentes, saiu da era paleolítica, que a gente estudou, e entrou na era neolítica. Moradia fixa. Aí, além de praticar a caça, a pesca e a coleta de frutos, eles praticaram também o quê? A agricultura, pecuária e o comércio, que era a troca de sementes. Desenvolveram suas próprias moradias, construíram suas moradias com pedras, barros. Eram grupos de 20 a 30 pessoas. Mulheres e homens tinham funções diferentes. Mulheres cuidavam do plantio e do alimento, os homens cuidavam da segurança e da caça. Então, a partir dali, foi se iniciando um processo de desenvolvimento territorial, ou seja, começaram a se construir as comunidades, as vilas e as cidades. Aí chega no ponto que a gente está de hoje, vindo dos Homo sapiens para os Homo sapiens sapiens. Vai lá o segundo parágrafo, Heitor, lê para mim o segundo parágrafo. Certo. Então, de onde eles vieram? Que caminho percorreram? Quando chegaram a essas terras para responder a essas questões, é importante lembrar 2 características humanas que citamos na unidade anterior. Somos uma espécie viajante e capaz de se adaptar a diferentes ambientes. Isso permitiu que seres humanos originários da África se espalhassem mais tarde por todo o planeta. Pronto. Então, ele está informando o que para vocês, o segundo parágrafo? Primeiro, ele faz questionamentos. Então, de onde eles vieram, que caminho eles percorreram, quando eles chegaram a essas terras? De onde eles vieram, de acordo com o que a gente já estudou em conteúdos anteriores? Qual foi o continente que eles vieram? E aí? Africano. Continente africano, que é conhecido como o berço da humanidade. Se deslocaram da África para mais 2 continentes. Quais foram esses 2? Ásia e Europa. Ásia e Europa. Chegando na Ásia e Europa, eles foram para mais 2 continentes. Quais foram esses outros 2? América e Oceania. América e Oceania. O que a gente precisa entender? Que antes deles chegar na América, eles passaram primeiro pela Europa e pela Ásia. Então, eles primeiro foram para a Europa e para a Ásia e depois eles se espalharam para o resto do território. No continente americano, esses povos, com o passar do tempo, passaram a ser chamados de astecas, maias e incas. Voltando aí para o texto, nós temos, para ler o terceiro parágrafo, Gabriel Kaique. Depois a Sofia leu o quarto. Deixa eu só subir aqui rapidinho, peraí. Vai lá, primeira migração de humanos modernos para fora da África teria começado por volta de 30 mil anos atrás. Eles se espelharam pela Europa. Viu? Por volta de 130 mil anos atrás. Pela Europa e pela Ásia. E venceram a última barreira para povoar o planeta. Os oceanos deslocando-se por terra e por trechos de mar raso. Mar raso, ou seja, que as profundidades não eram grandes. Vai lá. Entre 60 mil anos e 40 mil anos atrás, levas humanas atingiram a Austrália e algumas ilhas do Pacífico.
Pronto, vai lá, Sofia, lê o próximo parágrafo. A segunda grande migração para fora da África começou há cerca de 80 mil anos. A África não foram migrações lineares, contínuas. Provavelmente, à medida que a população crescia e faltavam recursos para alimentar todo o grupo, indivíduos saíam em busca de alimentos e iam se dispersando aos poucos por novos territórios. Isso significa que foram deslocamentos lentos, pequenos, de vários grupos ao longo de milhares de anos. Certo. Então, para compreender, vou sair daqui e vou vir para cá, para vocês compreenderem. O que esses dois parágrafos estão dizendo? Que o deslocamento da população começou lá na África, foi se espalhando pela Europa e pela Ásia, e à medida que eles necessitavam de mais alimentos, eles foram para a América e para a Oceania. Aí você deve estar pensando, mas professor, eles não eram... Quando eles chegaram na Europa e na Ásia, eles não estavam no período neolítico? Eles não eram sedentários? Ou seja, tinha moradia fixa? Sim, mas o clima, a falta de chuva, a seca, a falta de alimento, aquele grupo que era grande, ele não ia ter mais alimento suficiente. Então, o que foi que um grupo fez? Ele resolveu deixar o grupo que estava lá e sair em busca de alimento. Só que, ao ir em busca de alimento, eles foram para terras mais distantes. Então, ficou um grupo na Europa, ficou um grupo na Ásia, e outro grupo foi para a América e o outro grupo foi para a Oceania. Então, espalhou a população. É como se pegasse, por exemplo, a nossa sala de aula, a quantidade de alunos. A nossa sala de aula era Europa, e aí eu pegava 2, 3 alunos e ia para uma outra sala que era um outro território. Por quê? Porque a sala não cabia mais aquela quantidade de pessoas. O ar-condicionado não comportava mais todo mundo dentro. O alimento que ia ter não ia dar para todo mundo. Então, eles iam em busca de uma outra área. Por isso que a população se espalhou. Porque um grupo ficou no território e o outro grupo foi procurar novos caminhos, novas terras. Diferente lá da era paleolítica, onde eles eram nômades. Eles não se espalhavam em grupos. Era um grupo de 5 pessoas, mais ou menos, de 3 a 5 pessoas, e eles viviam andando dentro do território. Eles não deixavam a pessoa aqui, peraí, fica aí, que eu vou ali ver se tem fruta e se eu não voltar é porque eu fui para mais distante. Não. Lá na Europa, já na era neolítica, eles tinham essa preocupação. Se não tem alimento suficiente no momento para todos, pela questão da seca, pela questão da terra não estar produzindo muito rápido porque não está chovendo, entre outros motivos, então o que é que a gente vai fazer? Vai pegar um grupo e esse grupo ele vai se aventurar, que era assim como eles pensavam. Vai à terra, ou seja, vai descobrir novas terras e nessas novas terras eles vão ver onde tem locais que dá para ele explorar economicamente, ou seja, com a agricultura, com a pecuária, com a coleta de frutos, só que eles acabaram indo para território mais distante. Então, o que foi que eles pensaram? Não vamos mais retornar. Aqui vamos construir nossa comunidade. E assim foi se espalhando. Aí agora a gente vai para a próxima página. Deixa eu colocar aqui para vocês. Sítio arqueológico de Clovis. Vamos entender agora os 3 parágrafos que falam sobre essa visão. Primeiro parágrafo, vai lá, Luana. O povoamento da América provavelmente teve início a partir da segunda dispersão para fora da África, até os anos de 1980. Defendia-se que grupos humanos de traços asiáticos em uma única onda migratória teriam entrado na América por volta de 11.500 anos atrás. Segundo parágrafo, vai lá, Vinícius. Os defensores dessa teoria apoiavam suas conclusões na existência de sítios arqueológicos datados de 11.000 a 10.000 anos atrás e espalhados por toda a América. Entre eles está o sítio de Clovis, situado no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Vai lá, Eduardo, o terceiro parágrafo.
No sítio de Clovis, foram descobertos artefatos de pedra e ossos de mamute e de bisões datados de 11.500 anos. Os objetivos encontrados, principalmente as pontas de flecha, tinham formatos muito semelhantes, o que sugerem que os moradores da região seriam originários de uma mesma cultura. Por essa razão, o modo de vida deles foi chamado de cultura Clovis. De cultura Clovis, porque foram encontrados esses vestígios arqueológicos no sítio de Clovis. Então, como foi encontrado esses vestígios, que são objetos, o que é que acontece? Aquela área ela passa a ser preservada, ela não pode mais ter nenhum tipo de atividade econômica nela, porque ela vai ser estudada. À medida que vão estudando ela, vão descobrindo novos objetos, novas ferramentas, podem encontrar também esqueletos, né? Partes de corpos de animais ou até mesmo de pessoas, aí no caso dos homos. Nas pedras, os formatos serem diferentes. Então, são objetos que contam um pouco da nossa história e que aquela área acaba sendo preservada. Então, se for uma área de grande expansão, que é uma área que ele não tem como estudar ela por completo, ela passa a ser considerada um sítio arqueológico, ou seja, ela vai ser um patrimônio histórico, ela não pode sofrer nenhuma modificação, ela vai ser protegida de acordo com a lei federal. Com base nisso, a gente vai para a página 62, primeira questão. É para fazer no próprio livro? Não, vocês vão fazer no caderno. A primeira questão eu vou explicar. Deixa eu só ajeitar aqui para vocês, para quem não tem livro, poder entender. Peraí. Você pode usar caneta vermelha? Peraí. Deixa eu botar aqui para quem não tem livro. Rapidinho. Tchurururu, tchurururu. Então, para quem não tem livro, a gente tem aqui a primeira questão. Prestem atenção. O que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai responder ela, certo? Vou lendo os tópicos e a gente vai respondendo. Você vai anotando no caderno. Não é para responder no livro, porque não tem espaço suficiente. Professora, no caderno eu posso fazer de qualquer cor de caneta? Qualquer cor de caneta, não tem problema. Lápis ou caneta, contanto que esteja organizado. Então, inicialmente, agora, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão anotar as respostas, depois vocês copiam a questão e me mandam a foto organizada. Vocês têm até a próxima semana para mandar, não precisa se preocupar com a entrega de hoje. Quem já fez, quem já copiou, aí, no caso, você faz só olhar suas respostas e ver se elas estão corretas. Então, vamos lá. A primeira questão fala o seguinte. Preencha o quadro sobre o povoamento da América. De acordo com o que a gente viu na América, qual foi a espécie daquele período dos homos? Deixa eu vir para cá. Peraí. Deixa eu sair daqui e vir para cá. De acordo com Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens e Homo sapiens, de acordo com essa evolução, qual delas fez parte do povoamento da América? Qual foi dessas 5? Homo sapiens? Foi os Homo sapiens. Então, lá onde tem espécie do gênero Homo, você vai escrever o quê? Deixa eu vir para cá. Você vai escrever Homo sapiens. Aí do lado nós temos rotas mais prováveis. Rotas mais prováveis. As rotas foram os caminhos que os homos perseguiram para povoar. Inicialmente, eles saíram de qual continente? Deixa eu vir para cá. Eles saíram de qual continente inicialmente? África. África. Da África, eles foram para mais 2 continentes. Quais foram esses 2? E aí? Ásia e Europa. Ásia e Europa. Quando eles chegaram na Ásia e Europa, eles foram para mais outros 2 continentes. Quais foram esses outros 2?
América e Oceania. América e Oceania. Então, qual vai ser a sua resposta? Coloquem aí. Quem já fez, olha se está parecido com o que eu vou dizer. Se tiver, tá tudo certo. Coloquem aí. Saiu da África. Saiu da África. Com destino à Europa e Ásia. Saiu da África com destino à Europa e Ásia. E depois se espalhou pela América e Oceania. Saiu da África com destino à Europa e Ásia e depois se espalhou pela América e Oceania. O Kaique está comentando o seguinte: tia, os vídeos que você posta no YouTube não tem a qualidade muito ruim, quase não dá para ver as letras. Tem a qualidade muito ruim, quase não dá para ver as letras? Tem certeza? Será que não é a sua internet que não faz com que a qualidade você consiga visualizar ela boa? Hein? Cuidado, viu, Kaique? Porque para todo mundo tá aparecendo bem direitinho. Não tem ninguém reclamando, não tem ninguém questionando. A imagem aqui da nossa tela, da aula, a imagem da questão dá para ver direito. Deixa eu perguntar aqui para vocês que estão vendo a imagem da primeira questão. Dá para ver ela direito ou tá embaçada? Dá pra ver. É ótimo. Dá pra ver direito. Dá para ver direito. Então, se não tem ninguém reclamando, ninguém questionando, então pode ser a sua internet, viu, Kaique? Então, dê uma olhadinha aí. Então, mais uma vez, a segunda questão, vocês vão colocar o quê? Rotas mais prováveis, sai da África, com destino à Europa e com destino à Ásia, e depois se espalha na América e Oceania. Terceira pergunta aí da primeira questão, ó. Quando teria começado? Qual foi o ano que começou a se espalhar esse povoamento pela América? Coloquem aí. Por volta de 20 mil a 15 mil anos atrás. Por volta de 20 mil a 15 mil anos atrás. Por volta de quanto, tia? De 20 mil a 15 mil anos atrás. Aí eu vou agora comentar uma coisa que ninguém perguntou, que ninguém prestou atenção. Ó, quando a gente estava olhando as datas no livro, ela sempre era da maior para menor, não era assim? Os anos. De 130 mil anos para 12 mil anos. Agora a resposta da pergunta, quando teria começado? Ó, de 20 mil anos a 15 mil anos atrás. Por quê? Porque ele foi regredindo. Quando chegou no zero, iniciou para o ano que nós estamos seguindo. Então, ele veio numa regressão até chegar no zero. Quando chegou no zero, iniciou o ano 1, o ano 2, que aí foi vindo para a nossa geração, dos Homos sapiens sapiens, certo? No caso, a gente pode associar com depois de Cristo e antes de Cristo? Sim. Então, como está retrocedendo, é antes de Cristo. A partir do momento que inicia de forma crescente, é depois de Cristo, tá bom? Então, sempre fiquem atentos a essas datas. Outro ponto agora que a gente vai ver. Sítios arqueológicos mais antigos. Qual foi o sítio arqueológico que a gente viu na aula de hoje? E aí? Clovis. Sítio arqueológico de Clovis. Então, as respostas que vocês anotaram da nossa aula de hoje, primeira questão é só ela, não é para fazer a segunda questão, não precisa, é só a primeira. Com as respostas que vocês acabaram de anotar, vocês vão, deixa eu vir para cá, organizar bem direitinho no seu caderno. Professor, eu posso fazer como tópicos, botar item A, item B, item C, item D, para não fazer a tabela? Pode, não tem problema. Ah, mas eu quero fazer a tabela. Pode fazer também. Contanto que tenha as perguntas e a informação que é a resposta do lado, tá bom? Quem não enviou no Class,
tem até a próxima semana para enviar, mas se puder enviar logo para não esquecer, vai dar certo, tá bom? Pode ser qualquer cor, pode ser de lápis, de caneta azul, vermelho, contanto que eu consiga entender as suas respostas. Que se eu não conseguir entender, não vai ter a correção, tá? Então, para Tia. concluir... Oi. Além do sítio do Clóvis, né? Eu coloquei outros em sítios arqueológicos. Quais foram os outros? Monte Verde, Chilo e Piedra, Museu e Los Todos, Argentina. Certo. Por que que eu falei só do sítio arqueológico de Clovis? Porque foi o que a gente viu na nossa aula de hoje. Esse assunto a gente vai estudar muito ele nesse mês. Então, a gente vai falar um pouco de cada um. Na página 62, ó, tem a região de Lagoa Santa, que a gente ainda vai falar sobre ela. Então, nós falamos uma parte do conteúdo, ainda falta outra parte. Por isso que eu só falei um sítio arqueológico, porque vamos ter outras perguntas com relação a ele. Então, os que você colocou está certo, não precisa pagar. E os outros, pode deixar só o sítio arqueológico de Clovis, tá? Não tem problema nenhum. Alguma dúvida? Tia, Nenhuma dúvida. Tá querendo? Não. Quem é Luna, Heitor? Tia, minha gata que tá aqui querendo. Heitor, pelo amor de Deus, né? Alguma dúvida Deixa eu sobre o pra nosso voltar. conteúdo? Tarefa. Oi? Eu acabei de olhar lá no Play e não tá. Tá, sim. Tem aqui, ó. Peraí. Deixa eu botar aqui no... É a segunda e última tarefa. Pronto. Para concluir a nossa aula de hoje, a questão 1 que a gente acabou de resolver, de realizar, você vai enviar lá no Class, tem a pasta correspondente para enviar, tem a disciplina História e tem o nosso conteúdo de hoje, a chegada do homem na América. Procure lá direitinho o que tem, certo? Bora lá para a chamada. Anne Sofia. Presente. Kaique. Cauã. Presente. Davi. Eduardo Otaviano. Eduardo Holanda. Presente. Elisete. Gabriel Alves. Presente. Gabriel Kaique. Presente. Daí, criatura, tem calma. Gabriel Kaique mais uma vez. Heitor. Presente. João Guilherme. Presente. Kelton. Lorena. Luana. Maria Larissa. Patrick. Renan. Sofia Caetano. Sofia Ketley. Vinícius. Presente. Vinícius. Então, meu povo, coisas bonitas, aproveitem o resto da tarde de vocês, vamos dizer assim, né? Já para começar a noite. Se quiserem enviar atividade agora, podem enviar, se não, Eu já façam com enviei lá, viu? calma, certo? Vamos ficando por aqui até a nossa próxima aula, até nosso próximo encontro. Assistam as aulas gravadas, que tem atividades nelas para vocês realizarem. E não esqueçam de enviar o TD na escola e deixar até sexta-feira. Tá certo, meu povo? Já peguei isso. Então, a gente vai ficando por aqui, ó. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia.